Aqui a gente tem gente que gosta da esquerda, que gosta da direita e que gosta do centro. Porém, todos estão sendo enganados por político. Na direita tem político enganando você, na esquerda tem político enganando você e no centro tem político enganando você. Você só não vai ser enganado por político quando você souber o que cada um deles faz. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sete Chaves, gravado diretamente do IMAIS Play Studio. E hoje a nossa entrevista é com o Ricardo Rolf. Ele é graduado em Gestão Pública e especialista em Gerenciamento de Cidades. Ele também é escritor, ele fez aqui esse livro chamado Como Não Ser Enganado por um Político, e nós vamos falar muito sobre isso, e ele também atualmente é CEO da empresa RHVS. Ricardo, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado participar aqui do podcast. Eu que agradeço. É uma honra participar do Sete Chaves aqui. Estou à sua disposição aqui, pronto para ser sabatinado. E olha que hoje a gente vai conversar assuntos aqui não só de política, mas também algumas polêmicas que o Ricardo vai dividir a opinião conosco. Ricardo, vamos começar pelo básico, tá? Quem é o Ricardo e qual é hoje o propósito de vida, o seu objetivo na sua carreira aí que te anima, que te faz realmente correr atrás dos seus sonhos? Uma boa pergunta. Cíntia, o Ricardo é um pai de 2 filhos, da Carol, que me acompanha, inclusive está aqui comigo nesse podcast, do Felipe, que tem 4 anos, que é uma energia que balança as nossas vidas. Sou formado em gestão pública, então gosto automaticamente muito de lidar com a administração pública, de entender essa máquina que envolve a vida de todos nós, direta e indiretamente. Sou amigo, procuro ser justo, sou muito família, gosto de proteger os meus. Profissionalmente já caminhei alguns passos, já estou bem confortável na minha vida profissional, e aí tem esse lado ligado à administração pública, ligado à política, que eu sou apaixonado. Eu costumo dizer que é um hobby, mas um hobby do dia a dia, da vida, na verdade. Hoje eu dedico boa parte do meu tempo às questões de conscientização, às questões ligadas realmente à administração pública, à política, para entender, para conhecer e para compartilhar isso com outras pessoas. Então eu tenho hoje como propósito ampliar a educação política do nosso povo, que na minha visão, tem ampliando né? a educação política, a gente vai conseguir melhorar a qualidade dos políticos que estão no poder e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Desde que eu sou pequeno, Cintia, eu ouço falar que o Brasil é o país do futuro. E esse futuro não chegou. Eu já estou com 44 anos, vou fazer 44 anos, e até agora esse futuro é sempre o Brasil, o país do futuro, do futuro, do futuro. E aí eu me aprofundei nessa lógica da administração pública e estou vendo que se a gente não arregaçar as mangas e fazer um pouco da nossa parte, esse futuro vai ficar muito distante. Não, e você falando aí de futuro, né? Porque nós temos todas as ferramentas, toda a parte aí, desde florestal, hídrica, nós temos vários complementos que muitos países sofrem. Verdade. E a gente ainda está nesse caminhar, né, em busca de algo que, como você disse, ainda esperamos, não sabemos o que é. E falando um pouquinho de família aqui, eu vi que você tem vários irmãos, né? Isso. E todos começam com a letra R, é isso mesmo? Exatamente. Aí a minha mãe quis fazer aí todas as vogais dentro do R. Então somos em 7 irmãos no total. Eu sou o irmão do meio, quarto. Costumo dizer que sou o ponto de equilíbrio. Essa palavra é uma palavra que eu adoro, equilíbrio. Tento passar isso para os meus filhos, a busca do equilíbrio na vida. E tenho aí o Romildo, a Rosilene, a Rosângela, a Renata, a Rosimeire, a Regiane e o Ricardo, que está aqui com você. Que legal, muito bacana isso, né? Porque é aquela coisa de família mesmo, quando junta tudo, que aí vem as atualizações. É aquela bagunça. E você tá aqui, Ricardo, também por causa dessa sua obra, né, pessoal? Que é um livro aqui que nós vamos falar um pouquinho mais, e o tema, ele é bem cativante. Manual básico para não ser enganado por políticos, né? E como o Brasil, ele sofre com essa questão aí de promessas não cumpridas. Verdade. E a pergunta é o seguinte, o que te levou a escrever isso e onde você foi buscar referências para realmente mostrar para a população que certa coisa, se for dita ou falada, vai dar ruim, tem coisa errada? Olha, desde os meus 13 anos de idade, de uma certa forma, eu lido com política.
Comecei com o Grêmio Estudantil, do colégio onde eu estudava, na época, no Guarujá, no litoral de São Paulo. E aí fui para uma entidade estudantil um pouco mais à frente, fui participar ativamente do movimento estudantil, diretório acadêmico então na época da faculdade, fui fundador da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância, não existia uma entidade que representava esse aluno lá em 2006, 2007, quando estava tudo muito no começo da EAD no Brasil. E me formei em gestão pública e aí já veio uma identidade muito grande com o setor público. Trabalhei no setor público, trabalhei em administrações municipais, trabalhei na Prefeitura do Guarujá, trabalhei na Assembleia Legislativa ligado a deputados estaduais, deputados federais, senadores, em campanhas presidenciais, em campanhas de governadores e fui conhecendo o lado de dentro da política. Um lado fora das câmeras, né? O que acontece pelos bastidores. Então, os próprios políticos, como agem entre eles. E essa ligação também me colocou para ter uma relação muito grande com o eleitor. E aí a gente foi entendendo, eu fui tendo a oportunidade de conhecer um pouco dos dois lados da moeda. Eu costumo brincar também que a moeda tem dois lados sempre. Então o lado do cara que era candidato, que precisava vender uma imagem, uma postura, passar uma proposta e ter ali, cativar um eleitor. E o lado do eleitor, que eu sou, inclusive, né? E tem umas coisas que são muito fakes, assim, né? Você olha às vezes pra pessoa e fala, gente, ele foi montado ali no momento e aquilo um dia é como se fosse uma máscara. Aquele uma hora dia vai cair. Tem muito, o marketing político foi muito forte. Teve momentos no Brasil muito decisivos, não que hoje isso não aconteça, acontece muito, apesar de que hoje nós estamos aí na era das fake news, né? Então também faz parte aí, infelizmente, das estratégias você... vou falar a palavra caluniar, porque é levantar uma fake contra um concorrente seu e tal. Enfim, nós estamos vivendo... É o famoso a política suja, É a né? política suja. E é essa política que nós não queremos. E o que eu percebi, Cíntia, ao longo dos anos, em especial, que foi para mim um grande laboratório que realmente falou, vou escrever o livro, foi a eleição de 2020. Na eleição de 2020, eu percebi assim... Eu tive um contato muito próximo com o eleitor, de conversar, de dialogar. Eu tive um contato muito próximo com... A eleição de 2020 foi para prefeitos e vereadores no Brasil inteiro, exceto no Distrito Federal. E eu tive a oportunidade de conversar com muitos candidatos a vereador da cidade de São Paulo, da região metropolitana da cidade de São Paulo, do interior de outros países, porque eu fazia muita live explicando qual era o papel do vereador. Entendi. E aí eu fui convidado por muitos candidatos para falar com eles. Olha, eu não sabia disso, não sabia daquilo. Eu fui percebendo que uma grande quantidade de candidatos, olha só, a pessoa já era candidata, já estava disputando aquele cargo e ela não sabia de fato o que era o papel do vereador. É algo grave, né? Muito grave. Eu posso te dizer que aí, com as minhas andanças, aí é o data popular, eu acho que mais de 80% dos que hoje têm mandato nas câmaras de vereadores no Brasil afora, de fato, não sabem o papel do legislativo. Eles têm uma ideia do papel do legislativo, têm uma atuação totalmente diferente do que realmente é o papel do legislativo municipal, e essa atuação acaba frustrando o eleitor, e isso que é ruim nessa roda política. Enfim, eu tive contato com muitos eleitores e percebi que os eleitores e os candidatos não sabiam o papel do legislativo. Isso me chocou. Eu tenho nítido na minha memória um debate que eu participei numa igreja na zona norte de São Paulo. Tinham alguns candidatos a vereadores e praticamente 90% deles prometeram coisas que eles não poderiam fazer, porque não era de competência deles como vereador, caso fossem eleitos. E a população aplaudiu. Entendi. Eu me lembro de um caso específico que ninguém entendia. Um prometeu especificamente a construção de um hospital. Entendi. E aquilo era uma demanda daquela região. E aí eu vi a população, sabe? Nossa, agora parece que vai. Ou seja, inclusive um deles foi eleito. Depois de 6 meses como vereador... Ele comprou um curso, veja só a gravidade do que nós estamos falando. Depois de 6 meses como vereador na cidade de São Paulo, e aí eu abro aspas para fazer uma parte sobre a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul do mundo.
Abaixo da linha do Equador é São Paulo. É o terceiro PIB do Brasil. É o Brasil, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Ou seja, a cidade de São Paulo é praticamente um país por si só. Mais de 12 milhões de habitantes ali. Então, o vereador dessa cidade eleito comprou um curso online. O nome do curso é O que faz um vereador? Nossa. Ele já estava lá dentro. Então imagina as atrocidades que esse cidadão cometeu ao longo da campanha, enganando, às vezes por maldade. Eu nem quero julgar a pessoa, sabe? Às vezes ele realmente não sabia, que é o que eu acredito. Porque se ele está lá dentro e comprou um curso, ele não sabia. Quando ele chegou lá, ele descobriu que não era nada daquilo que ele imaginava, que o jogo era outro. Aí ele falou, peraí, deixa eu tentar ver como é que funciona isso aqui. E é isso que eu acho que é um dos nossos maiores problemas hoje como nação, como povo. Nós temos representantes que não sabem direito como funciona a máquina pública, como funciona essa engrenagem da máquina pública, e nós temos um eleitor, porque o político não cai do céu, ele não vem de Marte, ele é eleito pelo povo. O povo coloca ele lá. E para nós contratarmos uma pessoa, que é exatamente essa lógica, o político ele é contratado, na maioria dos casos, por um contrato de 4 anos, no caso do vereador, por exemplo. Sim. Só o senador da República tem um contrato de 8 anos. Todos os outros cargos são 4 anos. A gente contrata uma pessoa por 4 anos para fazer uma função específica, só que a maioria de nós não sabemos qual é essa função. Se eu não sei qual é a função, como é que eu vou exigir habilidades e competências específicas para desempenhar aquela função? É aquela coisa de perfil e vaga, né? Exato. É como se a gente falasse assim, tal pessoa tem um perfil para executar, parece que tal pessoa fala assim, nossa, ela tá ali, caiu de paraquedas. Perfeitamente. E aqui no seu livro, Ricardo, você fala o seguinte, tem uma frase que você destaca falando assim, ó, não existe almoço gratuito. Uhum. O que você quer transmitir com essa frase, assim? Qual é o impacto para a pessoa poder realmente entender que de graça não existe nada? Por incrível que pareça, um outro percentual muito grande da nossa população acha que o governo dá a elas alguma coisa. E é muito importante dizer para todos que estão nos assistindo que o governo não dá nada para ninguém. O governo não tem recursos. O recurso que o dinheiro que o governo tem, ele é tirado da população através dos impostos. E quando eu falo tirado, não é um exagero. O nome é imposto. É imposto a cada um de nós que temos que pagar os impostos, os tributos. E aí tem IPTU, IPVA, ICMS, imposto de renda, das mais variados impostos municipais, estaduais e federais. E nós pagamos esses impostos, aí sim esse dinheiro vai para o governo municipal, estadual e federal, para que o governo devolva para a sociedade em forma de produtos e serviços públicos de qualidade. Essa é a lógica da formação de um país, seja ele qual for. No nosso caso, o Brasil. Você falando agora de preços, valores, porque a política ela impacta realmente em tudo, né? Desde uma cadeira, cor, enfim, qualquer coisa, gente, por mais óbvio que pareça, aquela cadeira do postinho, ela foi escolhida numa licitação e enfim. Você acha assim que quando a gente fala, até mesmo um pouco de público, quando a gente fala de pessoas ali que decidem por alguma coisa, vocês acham que elas têm um perfil fixo ou elas realmente vão mais nas ideias do outro? Ou seja, se fulano vota, eu também vou votar. Como que você acha que o público escolhe alguém para um cargo político? Olha, eu acho que hoje as pessoas votam... Primeiro que são duas formas de observar. Uma para o executivo, que é prefeito, governador e presidente. Esses cargos, normalmente, o eleitor brasileiro tem buscado o salvador da pátria. Eu costumo dizer que está buscando o super-homem. Tá? Um cara que vai lá, que vai resolver os problemas, que vai acabar com todos os problemas que nós temos, com a corrupção. Enfim, sempre tem as pesquisas que mostram quais são os temas do momento, né? A corrupção está sempre ali, o desemprego, economia, educação, saúde, segurança, enfim, tem os temas ali do momento que um marqueteiro vai elencar através de uma pesquisa e vai falar isso e desenvolver esse discurso para os políticos a cargo executivo, de novo, prefeitos no município, governador nos estados, presidente da República na União. Esses são os cargos executivos. Esse candidato é um perfil. O eleitor normalmente tem ali uma tendência de gostar de A ou de gostar de B, de defender o seu e sempre acreditando no salvador da pátria, que é um erro nosso clássico. Outro voto é o voto para o legislativo.
vereadores nos municípios, deputados estaduais nos estados e deputados federais e senadores na União, no Brasil. Esse cargo, normalmente, é um cargo de um amigo que indica, um colega que traz. Eu me simpatizei porque ele é parente de fulano. Tem uma oratória boa, é bonita, é bonito. Enfim, tem várias variáveis aí. Quase nunca é a qualidade técnica dessa pessoa. Quase nunca é a qualidade técnica. Vota porque está perto, porque indicou, o pai mandou, o pastor da igreja, o líder do time de futebol. Tem várias variáveis. Tanto que na propaganda eleitoral... a propaganda eleitoral no Brasil é assim, um dia é para executivo, outro dia é para legislativo. Então você vai ver agora, nós teremos eleição em 2022, será assim, um dia vai ser governador e presidente da república, outro dia, e aí fica aquele cidadão o tempo todo falando da proposta de governo dele, o tempo inteiro, ele sozinho falando, até tem que colocar computadorizado, porque é bastante tempo para a maioria dos candidatos, né, no que diz respeito à mídia, para falar ali dos seus projetos. No outro dia, são cargos do legislativo. Aí você vai ter deputados estaduais, deputados federais e senadores. Todos ali. E são muitos candidatos. O que acontece? Mal dá tempo para a maioria dos candidatos falar o próprio nome e o número. Mal dá tempo. Que dirá falar o que ele acha que ele pode fazer no eventual legislatura que ele seja eleito. E tem então, gente que apela, né? Nesse tempinho aí, meu Deus. É isso que eu ia falar. Nesse momento aparecem figuras caricatas, como a gente chama. Muitas vezes, não se engane, muitas vezes é o partido que ajuda a criar aquela figura caricata. A gente tem um exemplo clássico que é o Tiririca. Sem entrar aqui nas questões do Tiririca como profissional, da pessoa dele. Estamos falando que ele foi para uma campanha eleitoral de deputado federal, foi na televisão, o partido que convidou o Tiririca, isso é uma estratégia, inclusive, de alguns partidos, deu a ele a maior parte do tempo, deu a ele mais tempo de TV do que aos outros candidatos do mesmo partido, porque sabia que ele era caricato, que ele tinha um potencial de ser o voto de protesto. E essa frase dele aí, pior que tá, não fica, ficou, e ainda né? ficou pior, né? Mas ele falou que não sabia para que servia um deputado federal, para o povo votar nele, que quando ele chegasse lá, ele contava. Enfim, o povo votou, teve mais de 1 milhão de votos, e junto com o voto dele, pelo nosso sistema eleitoral, ele levou outros deputados, outros candidatos que foram eleitos, pelo menos outros 3 deputados federais foram eleitos só com a votação do Tiririca. Então ele se elegeu e ainda levou outras pessoas. E é por isso que alguns partidos criam essas figuras caricatas com o objetivo de eleger alguns candidatos que não se elegeriam sozinhos, colocando a cara dele ali, mas com essa figura ele vai na onda desse voto de protesto. É uma coisa para o povo ficar alerta. Ricardo, essa alta da gasolina, tem como o presidente da República, que é algo meio polêmico, o pessoal tem falado, bastante. Será que o presidente pode influenciar diretamente no preço do combustível, da Petrobras? Como que funciona isso? Você acha que ele pode fazer algo, ele não quer se meter, é melhor ele não se meter? Como que é a sua visão sobre isso? Olha, esse tema é um tema bastante polêmico. Eu acho que se o presidente da República, seja ele qual for, sempre é um grande líder. A figura do chefe do poder executivo é uma figura de liderança. Então, o que o presidente fala ou faz tem um impacto grande na imprensa, na população, nas relações exteriores de um país. No caso da gasolina especificamente, a gente tem que observar que o presidente pode ajudar em alguns aspectos e fica de mãos atadas em outros aspectos. Eu acho até que no caso nosso mais recente, foi aprovado, acho que foi sancionado hoje, se eu não estou enganado, a mudança na legislação da forma de cobrança do ICMS da gasolina, que pode ajudar a diminuir um pouco o preço, e foi zerado os impostos federais. É importante dizer que a composição do preço da gasolina no Brasil tem alguns fatores, para o cidadão entender isso aí. Primeiro fator, o custo da produção. É ir lá, tirar a gasolina, o lucro da distribuidora, a operação em si de tirar lá do pré-sal. Isso, né? Toda essa estrutura de custo operacional. Porém, no Brasil, o preço da gasolina não é o custo dela mais algum lucro satisfatório para os acionistas, como a maioria dos negócios são. Né? Você tem um negócio, você vai lá ter um custo desse copo, por exemplo, tem um custo de produção, aí tem o lucro das pessoas que produziram e de quem está vendendo, coloca tudo isso numa conta e uma margem de lucro satisfatória. Esse é o preço final do produto a ser vendido para o consumidor. A gasolina no Brasil não é assim, porque a gasolina é uma commodity internacional. O combustível
O petróleo é uma commodity internacional, então ela segue preços da oportunidade de venda no exterior, que é em dólar. E aí muda e impacta muito a realidade da nossa gasolina, do nosso combustível aqui no Brasil. Acho que o presidente da República zerar os impostos, como vem fazendo, é um ato que o presidente pode fazer. Parece até que o nosso presidente atualmente fez. Aí nós temos que olhar também para outras camadas de composição do preço da gasolina, como, por exemplo, o ICMS, que é um imposto estadual, que são os governadores que podem atuar, os governadores junto com a Assembleia Legislativa, né? Então, eles poderiam diminuir esse ICMS, por exemplo, uma ação prática. Agora, no curto prazo que nós estamos vivendo, o enfrentamento de uma guerra na Rússia e na Ucrânia. Enfim, a Rússia invadindo a Ucrânia. Isso está impactando no preço do petróleo fortemente no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, veja bem, o que os governadores podiam fazer? Baixar o preço do ICMS. O percentual de arrecadação do ICMS. Aí um governador pode o fazer junto com a Assembleia Legislativa, caso ele queira. É importante dizer que se reduz o preço do ICMS, reduz a arrecadação do dinheiro do governo do estado. E isso muitos governadores, ainda mais num ano de eleição, não quer fazer. Porque vai tirar dinheiro do cofre dele. Então fica esse jogo aí. Isso é importante que diga. Uma outra questão rapidamente que eu vou tentar abordar, é um tema complexo, daria um podcast por si só tratar da gasolina, mas é a interferência ou não do governo federal, aí sim, do presidente da República, na forma de remuneração da Petrobras. Isso aconteceu em outros governos e nós não tivemos um resultado positivo. Na verdade, nós nunca tivemos um resultado bom quando o governo coloca o dedo no resultado de um produto da iniciativa privada, no caso, petróleo. Então, se o governo intervir ali para segurar forçadamente o preço do petróleo, o preço da gasolina, para que não haja aumento da gasolina, já que o governo é o maior acionista da Petrobras, isso certamente vai eclodir em algum momento. O governo não vai conseguir controlar o preço o tempo todo. Ele pode conseguir controlar por algum tempo, mas não vai conseguir controlar por o tempo todo. E quando ele deixar de controlar, esse preço vai subir tudo que não subiu nesse tempo que o governo interviu. Ele vai absorver toda essa inflação, toda essa pressão de mercado de uma vez só e vai ser também tão danoso quanto. Isso aconteceu na reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo. Ela interferiu no preço do petróleo e no preço da energia. Depois que ela se reelegeu, ela liberou isso, os preços foram para a estratosfera. Inclusive, foi uma dos desestabilizadores do governo dela, que acabou culminando na queda dela do governo. Então é um tema complexo, falei aqui bem por cima, perfeito, mas dá pra gente aprofundar bastante sobre isso. Não, deu super para entender e o que o pessoal, que nossos ouvintes aqui, eles precisam entender é que uma coisa realmente está ligada à outra. E falando agora um pouquinho de comportamento, a gente teve essa última polêmica falando a respeito do deputado, que é o famoso... Arthur Duval, Mamãe Falei. Mamãe Falei, né? E ele tem aí saído de vários partidos, o partido que ele estava, ele tirou a candidatura dele. Enfim, esses áudios repercutiram, claro, e não tem nem o que falar, sem né? dúvida. Foram extremamente estrondosos e falados ali no momento, segundo ele, de euforia. O que você acha a respeito disso, a postura? Porque ele estava seguindo ali uma questão política, estava num momento fora desse momento, e tudo foi condenado por causa de um áudio. Você acha que ele deve ser cassado ou não? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que observar que seja o Arthur, Mamãe Falei, seja qualquer outro político de qualquer partido político, está no momento de nós, eleitores, pararmos de passar a mão na cabeça de político. Parar de achar que político é popstar, é roqueiro. Não, político é funcionário do povo. Ele recebe o seu dinheiro, que é arrecadado com o suor dos seus impostos, dos nossos impostos. Então, primeiro ponto, a postura de uma pessoa que se coloca como uma pessoa pública, porque ninguém pediu para ele ser candidato, ninguém implorou, pelo amor de Deus, seja candidato a deputado, a presidente, a governo. Não. Ele decidiu ser candidato, ele se colocou. E quando ele, e aí eu estou falando no geral, todos que estão no mandato hoje, foi eles que quiseram ser candidatos. Então eles já pensaram antes, olha, vou ter haters nas redes sociais, vai ter gente que vai gostar de mim, mas vai ter gente que não vai gostar de mim. Eu vou eu vou ser vigiado o tempo inteiro, principalmente pelos meus inimigos. Inimigos os opositores políticos. Então, o cidadão que se propõe aí para a vida pública já tem que fazer esse cálculo.
E eles já fazem. Tanto que tem, a maioria da postura é sempre certinha ali e tal, né? Ninguém fala o que ele falou abertamente em público. Mesmo que muitas pessoas podem pensar parecido com ele, mas não admitem e não falam. É uma hipocrisia danada. De grupo de WhatsApp, entre amigos. Gente, é tão fácil você encaminhar um áudio. Né? Eu acho que nem era assim entre tantos amigos. Parece que era um grupo de motocross, que ele gosta de motocross. Tinha mais de 40 pessoas no grupo. Eu acho que, primeiro, ele foi extremamente amador. Primeiro, infeliz. As falas dele são condenáveis. E aí a gente nem precisa entrar, que acho que todos nós concordamos que são absurdas as falas dele. E reprováveis em todos os gêneros e graus possíveis e imagináveis. Sim. Dito isto, ele foi extremamente amador no ponto de vista político, porque compartilhar algo tão absurdo desse num grupo com mais de 40 pessoas foi, enfim, bem bizarro saber dessas informações. Ok, dito isto, acho que ele está pagando o preço disso, já suspendeu a candidatura ao governo do estado, parece que não será candidato à reeleição, já pediu desfiliação do partido político que ele fazia parte, o movimento a qual ele faz parte, que é o Movimento Brasil Livre, o MBL, também vem apanhando bastante em relação a isso, tem processo de cassação dele correndo na Assembleia Legislativa, uma vez que ele é deputado estadual pelo estado de São Paulo, e aí eu faço uma outra pergunta. O que um deputado estadual, que tinha que estar preocupado com as ações do povo do estado de São Paulo, estava na Ucrânia? Ok, eu acho que o lado humanitário é bacana, é legal, mas não sei se... Se fosse num período de férias. Eu acho que era férias dele, na verdade, férias parlamentares. Mas mesmo assim, eu acho que o estado de São Paulo tem tanto problema, a gente tem tantas comunidades aqui vivendo uma verdadeira guerra também. Não quero fazer as devidas comparações, mas a gente tem uma guerra acontecendo em várias periferias da grande São Paulo, da cidade de São Paulo e vários outros periferias. As gangues, problemas imensos que não foram solucionados no estado de São Paulo e que talvez não tivessem a mesma atenção. Acho até que o parlamentar teve uma atuação como parlamentar razoável, boa. Aí eu olhei, procurei atrás e ver quantas proposituras ele fez, quantos projetos ele relatou, e foi um parlamentar, comparando com os parlamentares que nós temos hoje, que é o mandato dele, foi um ótimo parlamentar. Até o dia que cometeu esse imenso equívoco. E aí eu acho que a gente não tem que passar a mão na cabeça de político, não. Errou, paga o preço, próximo, tem gente boa para assumir o lugar e para dar continuidade em bons trabalhos. Aqui no seu livro, você fala a respeito de uma frase do Joseph Maistre, que ele diz o seguinte: o povo tem o governo que merece. O que você quer passar com isso? Porque a mensagem é forte, é verdadeira, e hoje, tentando no Brasil, assim, como todo mundo reclamando tanto, fazendo todo esse sofrimento aí que realmente a população é que paga, como que a gente pode dizer que a gente tem o governo que a gente merece? Uma ótima pergunta, e é uma questão bem importante para o nosso eleitor, inclusive, para o nosso telespectador e eleitor no futuro. Nós temos hoje as mídias sociais, a internet, um acesso muito facilitado para pesquisar a vida do candidato, para entender o que é de fato o cargo que ele está se candidatando. Olha, eu vou escolher um deputado federal, o que ele faz? Quais as habilidades que eu tenho que escolher numa pessoa para ela ser para ser um bom deputada federal? O presidente da República, vamos dar uma futucada no passado dos candidatos que a gente tem aí, já tiveram lá, sem diminuindo o máximo da ideologia, que a gente não está entrando nesse aspecto aqui. Enfim, nós temos condições de pesquisar a vida do candidato para escolher de forma mais acertada o voto. Quando a gente abre mão de fazer isso, ferramentas não faltam. Quando a gente abre mão de fazer isso, você acaba passando o direito de escolher bem para alguém que vai escolher mal ou vai governar mal. Quando os bons se calam, os maus assumem e tomam conta do governo. E muita gente assim, que a gente conhece fala assim, eu vou votar em branco, não quero me comprometer. O que você acha desse voto em branco? Ela está se comprometendo. O voto em branco não serve para nada. O voto branco e o voto nulo, eles não contam como votos válidos. Ou seja, não servem para nada. São descartados da contagem eleitoral. A Justiça Eleitoral olha apenas os votos válidos, os votos que foram dados a algum candidato, e é com esse que se decide as eleições. Então, você votar em branco ou votar nulo é votar, é dar a sua opinião também de uma certa maneira, mesmo que seja se afastando do processo. Quando você diz, eu não quero decidir, escolham por mim, estão escolhendo mal e você está pagando o preço. É isso que eu quero dizer quando eu republiquei a frase, o povo tem um governo, cada povo tem um governo que merece. Perfeito. E agora falando um pouquinho de redes sociais, você tem aí mais de 200 mil seguidores. É um número bem expressivo, né?
E a pergunta é o seguinte, o que eles querem saber sobre o Ricardo? O que eles gostam de ver? O que atrai as pessoas a acompanhar a sua vida, seu trabalho? O que você acha aí? O porquê que eles te seguem? Olha, até eu estou procurando saber isso até hoje também. Eu acho que eles querem ver o meu filho escalando a parede como Homem-Aranha, brincando aqui. Eu postei uma foto com o meu filho, vestido de amarelo louco pelo Homem-Aranha, e eu segurei um vídeo, na verdade, eu segurei ele pelo corpinho, ele foi escalando a parede e um monte de gente curtiu, compartilhou, comentou. Bom, é difícil. Eu imagino que as pessoas, cada dia que passam, estão se interessando mais, estão percebendo a importância dessa lógica política. A política é um tema que a maioria dos brasileiros não gosta de falar, não gosta de discutir. Agora, mais recentemente, com a proliferação das mídias digitais, com acesso à internet mais facilitado, as pessoas estão começando a discutir um pouco mais o tema nos grupos da família, nos grupos dos amigos, no futebol e tal, o que é muito bom. É muito importante que a gente discuta. E no momento que eu comecei essa cruzada em melhorar a educação política do povo brasileiro, eu acho que as pessoas começaram a seguir, querer ouvir um pouco mais sobre isso. Eu tenho colocado lá vídeos curtos, eu tenho colocado alguns posts sobre as questões dos impostos, trechos do livro, enfim. Eu venho tentando, dentro do que é possível, né, levar o máximo de informação para o cidadão no que diz respeito ao funcionamento da máquina pública. Isso é importante dizer, que nem no livro e nem nas minhas mídias digitais eu gosto de ficar falando sobre questões ideológicas. Aqui a gente tem gente que gosta da esquerda, que gosta da direita e que gosta do centro. Porém, todos estão sendo enganados por político. Na direita tem político enganando você, na esquerda tem político enganando você e no centro tem político enganando você. Você só não vai ser enganado por político quando você souber o que cada um deles faz. É muito simples. Isso é coerente ao cargo. Se é coerente ao cargo. Se você tem aí um problema de coração, costumo usar essa analogia. Você tem um problema de coração, o que você quer? Você sabe que é um problema de coração, você tem que buscar um médico cardiologista. Então, ele tem que ser formado em medicina, até porque não existe médico não formado em medicina, né? Então, você quer um médico formado, especializado em cardiologia e, se puder, o melhor possível, porque é o teu coração, o coração de alguém que você gosta. Então, você vai pedir indicação, tudo aquilo que for possível, você vai atrás para resolver aquele problema cardíaco. Se tem um problema trabalhista com a justiça, você vai fazer o quê? Vai procurar um advogado, um formado em direito, com a carteirinha da OAB, especializado em justiça do trabalho, em direito trabalhista, para fazer o melhor possível por você. Na política, é a mesma coisa. Existem habilidades e competências específicas para cada cargo da administração pública. Então, o cara que é candidato a vereador é diferente do que ele precisa ter para ser candidato a prefeito. O prefeito é diferente do que precisa ter para ser um candidato a deputado estadual, e assim sucessivamente. Diferente do deputado estadual, diferente do senador, diferente do presidente da República. E diferente de um outro poder, que é o poder judiciário, que não é eleito, é concurso público e indicação política. Então, para cada um desses cargos, existe uma necessidade de uma competência, uma habilidade, uma formação específica. Eu não gosto de falar formação, técnica, é uma formação técnica. Eu não gosto de falar a palavra formação, porque não existe a obrigatoriedade de ser formado, ter ensino superior para ser político no Brasil. Você não precisa, na verdade, ter nada praticamente. Filiado a um partido político, maior de 18 anos para ser vereador, 21 anos para ser prefeito ou deputado, 35 anos para ser presidente. Ponto. E não ter sido condenado em segunda instância por nenhum crime. Com isso, tá dentro para ser candidato. Não precisa ter um curso de gestão pública, de administração pública, que vai mexer com a coisa pública, ou de direito para entender. Não precisa ter nada disso. E isso complica bastante. A moeda sempre tem dois lados. Então, isso dá acesso para qualquer cidadão ser candidato, e é importante que todos nós, num país democrático, temos a possibilidade de nos candidatarmos. Certo. Por outro lado, a gente abre uma janela para muita gente que não está preparada para o cargo. Deixa eu te dar um exemplo simples. O Brasil, para 2022, tem um orçamento, é o dinheiro que foi arrecadado com os nossos impostos, que está lá num cofre, falar assim grosseiramente, para ser gasto pelo presidente da República. Okay? Que é o executivo, quem executa o orçamento, quem gasta o dinheiro de fato é o executivo. Então o presidente vai gastar aproximadamente 4 trilhões de reais. 4 trilhões. Milhões, bilhões, trilhões. 4 trilhões de reais. Para toda a lógica da máquina pública federal. Estamos falando apenas do governo federal, presidente da República. Um deputado federal tem por competência
propor, aprovar e reprovar leis de âmbito nacional e, principalmente, fiscalizar, ficar de olho nos gastos e nos atos do chefe do Poder Executivo, do presidente e de seus assessores, os ministros, os presidentes de autarquias e tal. O pessoal que vai realmente gastar esse dinheiro. O deputado federal está lá para fiscalizar como vai ser gasto esse dinheiro. Ah, vai ser gasto numa licitação, a licitação foi feita de forma correta, é um programa de âmbito nacional que é importante para o país. Ah, mas é importante mesmo? Não é? Está sendo gasto, está sendo desviado, tem superfaturamento. É a pessoa que a gente paga, está fora da média, não atendeu ao interesse público, enfim. O deputado federal está lá para isso. Como é que a gente elege uma pessoa que não entenda de contabilidade pública? Como é que ela vai lidar com como é que ela vai fiscalizar 4 trilhões de reais? É muito dinheiro. Então tem que entender de direito público, de processo licitatório, de administração pública, o funcionamento daquela máquina. Ela tem que entender o jogo do legislativo, o funcionamento daquela máquina. Enfim, tem que ter uma habilidade específica, porque senão ele chega lá dentro e vira mais um. Ele vira um que lá dentro já tem uma galera. Tem que lembrar que nós estamos tentando trocar a roda do carro com o carro em movimento. Ou seja, o Congresso já existe, né? E eu posso afirmar que hoje nós temos uma maioria no Congresso Nacional de político corrupto. A maioria, não são todos. Existe uma minoria de bons políticos lá dentro tentando fazer um trabalho. Mas que não conseguem ter um destaque porque a maioria, parlamento é uma casa de maiorias. Tudo que é aprovado lá é com base em maiorias, e lá dentro, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, são 513 deputados federais. Então esse que você votou, mais 512. Todos são deputados federais, todos têm o mesmo poder de voto lá dentro. Então lá dentro não é a força, é o convencimento. É você articular, é a união, é você buscar o consenso das ideias. Isso é uma habilidade necessária para ser um parlamentar. Seja no Congresso, nas Assembleias Legislativas, na Câmara de Vereador. Se você quiser ser o dono da verdade, a sua opinião é a opinião que importa e a dos outros não, aí, querido, não vai nunca conseguir aprovar um projeto de lei. Tu não vai fazer nada lá, vai ficar recebendo o teu salário e não vai devolver para a população aquilo para o qual eles pagaram de você. Né? Foi confiado. E, Ricardo, agora a gente chegou aqui no ponto ápice do nosso podcast, que inclusive é o nome aqui do programa, chamado Sete Chaves. A pergunta é o seguinte: Ricardo, tem algum segredinho que você tem na sua profissão ou na sua vida que você fala assim, olha, esse segredo agora eu quero revelar? Olha, juro que eu estou pensando nessa pergunta há algum tempo. Na verdade, eu tenho nenhum segredo que eu me lembre, que eu quisesse revelar. Sei lá, pergunta difícil, hein, gente? Parece fácil, mas é difícil. Não, realmente eu não sei o que eu escondo às 7 chaves. Olha, não é um segredo, não é um segredo, não, mas eu tenho realmente uma gana, um desejo muito profundo de ver esse país melhorar, ver esse país prosperar. Como cidadão, como morador do Brasil, sou apaixonado pelo Brasil, como pai de uma criança de 4 anos de idade. Eu já recebi muitas propostas para trabalhar fora do Brasil e para me mudar. Tenho muitos amigos, inclusive, morando nos Estados Unidos ou em Portugal. Agora virou uma onda brasileira estar em Portugal. E eu sempre falo, não, eu sou apaixonado. Um país como o nosso é muito difícil. Eu já tive a oportunidade de visitar muitos países no mundo. Como o Brasil realmente é difícil, mas nós precisamos percorrer uma jornada muito grande de reeducar a nossa população, uma parte da nossa população. E essa tarefa, esse segredo, esse desejo de que o país se torne um país melhor, é uma tarefa que eu peguei para mim e tenho certeza que ela é minha, mas também é sua. Por isso você está abrindo esse espaço aqui, lhe agradeço bastante do seu podcast, Sete Chaves aqui, para que a gente converse um pouco, porque é importante a gente levar para todas as pessoas que nos acompanham a importância da educação política e que esse papel de ajudar a melhorar o Brasil, explicando, não é querendo implementar ideologia na cabeça de ninguém, cada um tem a sua e está tudo certo. É você sabendo para o que serve cada cargo, por que você paga para um vereador, para um deputado, o que ele tem que fazer, o presidente, o governador. É o mínimo, é o básico, como diz o manual. E essa mensagem, você é responsável em passar pela frente, compartilhando com seus familiares, com seus amigos, esse conhecimento que você vai adquirir. Perfeito. Esse acho que é o meu segredo profundo aí, que nem é tão segredo assim. E é o seguinte, agora a gente vai fazer umas perguntas rapidinhas, okay. Tá? Falou, respondeu ali na lata, tá Bora. Bom? Deus. Tudo. Família. Ai, minha grande paixão.
Quando você fala assim, algo que te irrita muito. Burrice. Algo que te alegra muito. Me alegra muito. Meus filhos. Eu quero pro Brasil. O melhor. Eu quero pra minha família. Paz. Qual é o seu objetivo de vida? Ajudar a melhorar o Brasil. Olha, são palavras bem fortes aí. E pra finalizar, eu quero ser lembrado por ter conseguido ajudar a melhorar o Brasil, transformar o país num lugar melhor, um lugar com mais educação política, e aí o povo vai saber escolher melhor. Perfeito. Ricardo, olha, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, eu quero falar para vocês aqui, esse daqui é o livro físico, você pode estar comprando, mas também pode fazer um download gratuito, Isso, né? exatamente. Onde que o pessoal pode fazer aqui o download do livro aqui, que é o manual básico para não ser enganado por políticos? Olha, gente, é importante eu deixar aqui bem claro que o objetivo não é vender o livro. O objetivo é você ter acesso à educação política. Por isso tem um site que chama www.nãosejaenganadoporpolitico.com.br, que você baixa gratuitamente o livro inteiro. Não é um pedacinho do livro para depois você ter que comprar. Não. É todo o conteúdo, da capa contra capa, tudo tá lá de graça para você baixar e você compartilhar com seus amigos, com seus familiares pelo WhatsApp. O que importa é que você tenha acesso ao conteúdo que está lá dentro. Lá não tem nada que vai falar de ideologia política. A ideologia é sua, seu pensamento. Lá está falando quais são os 3 poderes, como funcionam esses 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal, qual é a competência de cada um, por que nós pagamos para os políticos, o que eles deveriam fazer que não estão fazendo, qual o discurso que eles usam, que é o que eu digo que enganam as pessoas, enganam muito, provavelmente você está sendo enganado e não sabe, então leia o livro gratuitamente que você vai deixar de ser enganado por político. Caso tenha alguma dúvida aí na sua cidade, no seu estado sobre política em âmbito nacional, qualquer uma delas, pode me chamar no inbox do Instagram, @RicardoRousoficial. Vai ser um prazer tirar as dúvidas dos moradores de qualquer município do Brasil, de qualquer estado, ou sobre a União, sobre a administração pública, funcionamento da máquina pública. Esse é o nosso papel aqui. Tá bom? Vai ser um prazer imenso interagir com vocês. Ricardo, muito obrigada. E agora eu vou para uma parte 2 aqui do nosso podcast que eu faço para os nossos convidados. Geralmente é um desafio, tá? Algum tipo de desafio. O seu desafio é responder uma pergunta. Tá. Lula ou Bolsonaro? Caramba, isso é um desafio imenso, né? Imenso. Sempre tem um desafio no final. Esse é o maior de... Acho que esse é o desafio de todos os brasileiros. Não gostaria de ter nem Lula nem Bolsonaro. Acho que os dois já tiveram a oportunidade de governar o país, de ter a sua contribuição, e na minha opinião os dois fraquejaram. Cada um teve os seus acertos, cada um teve os seus erros. Eu não sou de demonizar aqui ninguém não, acho que tiveram acertos no governo Lula e muitos erros, em especial corrupção, que não é aceitável na vida pública, não deve ser aceitável na vida pública. É o nosso dinheiro, não queremos que as pessoas roubem o nosso dinheiro. E o Bolsonaro também teve vários acertos e muitos erros, na minha opinião. Então não gostaria de ter nenhum dos dois. Mas se tivesse que escolher entre um e outro, olha, não pode ser o voto branco. Olha, realmente eu não gosto de delegar. Acho que entre Lula e Bolsonaro eu ainda preciso pensar bastante, ainda falta bastante tempo para acabar o governo Bolsonaro, mas há uma tendência, é uma resposta ainda no mês de março, que nós estamos precisos de mais tempo para acabar o governo, para chegar mais perto da eleição, já que eu não queria nenhum dos dois. Espero que não tenha que ter essa escolha na eleição real, mas se o tiver, acho que tem uma tendência a ser Bolsonaro. Perfeito. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, eu. Prazer recebê-lo. E, pessoal, fique ligado aqui, porque em breve a gente vai divulgar também o nosso próximo programa. Até lá. Até mais.